Olá, bem-vindo a mais um episódio do Tarô da Pequena Sábia. Eu sou a Júlia e nesse episódio nós vamos falar de uma coisa muito importante que é discernimento. Vem comigo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver, seja você quem for. Eu sou a Júlia, esse é o Tarô da Pequena Sábia. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. E se você quer mandar uma mensagem, um recado, uma dúvida, uma reclamação, uma pergunta, uma ideia, enfim, manda um e-mail para pequenasabiatarô com T mudo no final, @gmail.com. Inclusive, eu quero agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido, todo o carinho. Isso é muito, muito importante para mim, de verdade. Eu fico muito feliz de saber que tanta gente tá gostando e tá ressoando as mensagens aí com muita gente também. Bom, e hoje a mensagem que eu vejo aqui no tarô, nos oráculos, ela é uma mensagem sobre discernimento, tá? E o porquê, o que isso quer dizer, em que sentido. Bom, primeiro eu digo que conforme eu fui amadurecendo, e óbvio, ainda tenho muita coisa para aprender na vida, mas uma das coisas mais importantes que eu aprendi através das experiências, das vivências, de conselhos, foi a importância do discernimento. Do discernimento e da sabedoria. Essas são as duas coisas que eu considero mais vitais para as nossas atitudes no dia a dia, para a gente viver de maneira harmônica. Por quê? Porque o discernimento, ele nos ajuda, não é só a sermos mais claros nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, mas principalmente a sabermos escolher aquilo que é melhor para nós, no momento que é melhor para nós, de forma que seja benéfica para nós e para o todo também. Então, o discernimento, principalmente quando combinado com a sabedoria, eu considero uma das coisas mais preciosas que nós devemos buscar e também que nós devemos pedir para o divino, seja ele quem for, né? Qual seja o nome que você dá para suas crenças. E o que eu vejo aqui no tarô é uma questão. Sabe, e de novo, né, lembrando, essa é uma mensagem coletiva, então pode ser que ressoe mais com algumas pessoas, pode ser que ressoe menos com outras, pode ser que uma parte ressoe mais com você, uma parte ressoe menos, então tá tudo bem. Absorve aquilo que faz sentido para você, aquilo que vai pegar ali em você, que você vai sentir que é seu, e o que não for, deixa passar, porque vai ser para alguém. Bom, então eu tô vendo. Sabe aquele momento em que você sente que as suas opções com relação a alguma coisa, elas meio que já se esgotaram, né? Você já fez o que você podia fazer, você já sabe no que aquilo ali vai dar, você já tá cansado, você já sabe o que vai sair das suas ações, você já sabe quais são os resultados. Então, o que eu vejo é por que não sair dessa situação? Por que não mudar essa situação? Por que não mudar esse cenário, né? Muitas vezes nós nos deparamos com algumas frustrações, com alguns cansaços, obstáculos. Só que ao invés de nós vermos o que essas frustrações estão trazendo de benéfico, né? O que essas frustrações estão trazendo para que a gente se movimente, para que a gente vá para um lugar que faz mais sentido para a gente, muitas vezes, quase sempre, nós nos deixamos vencer apenas pela frustração. Então é quase como se a frustração, a decepção, os problemas, muitas vezes eles são motivadores para a gente mudar alguma coisa. Mas a gente vê eles mais como uma parede, né? Ao invés de a gente ver como um pedágio, digamos, a gente vê como um caminho sem saída. Então a gente vê uma frustração, a gente
trabalha às vezes todo dia e se cansa com alguma coisa, ou vive um relacionamento que já não está sendo bom, ou vive numa relação familiar que não é saudável, enfim, qualquer que seja a questão, aí a gente encontra, né, essas frustrações do dia a dia, essas irritações, esse cansaço, e ao invés de questionar o que a gente pode fazer para mudar essa situação, muitas vezes nós acabamos nos conformando com a situação do jeito que ela tá e entendendo que a frustração é algo que a gente vai ter que lidar, né? E o que eu vejo aqui de mensagem é para se apoderar dessas frustrações para questionar o porquê que você não tem ido pro outro momento, né? Por que você não tem seguido em frente? Por que você não tem ido além e transformado essas frustrações numa outra realidade, né? E aí me leva a algumas questões sobre o porquê que a gente perpetua, porquê que a gente mantém essas frustrações na nossa vida. A primeira coisa é que nós somos levados a crer, nós crescemos ouvindo que a frustração, ela é normal, digamos, né? Nós crescemos com uma ideia, às vezes, que tudo vai ser muito perfeito ou não, mas em algum momento, quando a gente começa a crescer, as pessoas começam a dizer, tá vendo, a vida adulta é isso, é frustração, é sofrimento, é abrir mão dos seus sonhos. E existem duas questões, né? Claro, é importante sim que a gente saiba que a vida tem frustrações, que a vida tem obstáculos, que tem muitos nãos e a gente tem que saber ouvir esses nãos também, que tem muita batalha, que tem muitos momentos difíceis, né? É importante sim reconhecer que a vida tem frustração, mas que a vida não pode ser uma frustração, né? Que a frustração ela pode acontecer pontualmente. A frustração, a irritação, o desânimo, a decepção, acontecem, sim, existem esses momentos e nós temos que aceitar que eles existem. Pensar que não existe isso é idealizar a vida de uma forma completamente equivocada. Mas o que acontece é que nós somos levados não só a entender que esse momento existe, mas nós somos levados quase a crer que essa é a forma natural de se viver. Que no momento em que você cresce, você tem que aceitar que você vai ser triste com muitas coisas, que as coisas não vão dar certo e pronto, e você tem que aceitar. E aí, por conta disso, nós não nos questionamos tanto quando encontramos essas frustrações. Nós pensamos, é ruim, mas é normal. Todo mundo vive isso, todo mundo tem que aceitar. Eu não tô feliz, mas ninguém tá realmente feliz, então eu vou aceitar. E isso acaba minando muito essa questão do nosso discernimento. Porque como nós perdemos essa percepção de que alguma coisa precisa ser alterada, mudada, nós também esquecemos de pensar em como alterar isso. E por isso que eu digo que o discernimento, combinado com a sabedoria, são as coisas mais valiosas que nós podemos ter. Porque quando nós nos deparamos com essas frustrações, nós precisamos ter discernimento para dizer, bom, será que isso aqui é uma coisa pontual que eu preciso entender? É alguma coisa que eu posso consertar ou alguma coisa que eu preciso esperar passar naturalmente? Ou será que essa decepção, essa frustração, esse problema é algo que eu já venho aceitando há muito tempo e que por alguma razão eu tô achando que o natural para mim vai ser ficar infeliz ou ficar, né, dessa forma. Então nós precisamos ter discernimento para analisar as nossas frustrações, né? Para analisar o que nos faz permanecer nessas situações. E outra coisa é o quanto que a gente, de certa forma, acaba vendo nessas situações ruins nas quais muitas vezes permanecemos, nós vemos quase como se fôssemos um pouco os nossos próprios mártires, né? Nós vemos alguma situação desagradável na nossa vida, pensando em situações que nós podemos mudar, né, gente? Não tô falando assim
Óbvio, tem situações que nós não podemos fazer nada, elas simplesmente são ruins e a gente tem que lidar com elas, né? Lidar com a forma como a gente lida com elas, isso a gente pode sim fazer. Mas pensando em situações que a gente pode sim mudar e que muitas vezes a gente não muda, né? Então nós nos vemos, de certa forma, como mártires, porque existe também, além dessa ideia de que no momento em que você é adulto você tem que ser triste, infeliz, frustrado e tem que aceitar isso, existe muito essa ideia também de que, de certa forma, o sofrimento, né, a infelicidade vai compensar de alguma forma. E muitas vezes a gente se apega a essa ideia para manter as coisas como estão. A gente pensa assim, eu tô mal agora, mas uma hora vai melhorar, uma hora as coisas vão melhorar. Só que as coisas dificilmente melhoram sem ação, né? A gente não pode esperar que as coisas melhorem só porque a gente está lidando com as coisas ruins, né? De novo, falando de coisas que a gente pode mudar, coisas que a gente tem poder sobre, né? Mas é importante a gente lembrar que no momento em que a gente atua para mudar alguma coisa, a gente não precisa ficar ali aguentando, esperando que as coisas melhorem sozinhas só porque a gente está infeliz, né? A vida não é tanto um roteiro de comédia romântica ali, onde a pessoa é azarada, sofre um monte e aí de repente tudo fica maravilhoso, ela descobre que é uma princesa e tá tudo bem. Então, é muito importante que a gente veja o quanto que essas ideias com relação à frustração e o quanto que a nossa tolerância com isso, né? O quanto que essa ideia de que é assim que é ser adulto, é assim que é viver, é ficar infeliz mesmo e tá todo mundo infeliz e pronto. E o quanto que isso acaba impedindo a gente de mudar, né? De sair das situações que são ruins, de sair dos lugares que são ruins, de ir em direção a coisas que nós queremos mais. O quanto que isso está impedindo o nosso crescimento e fazendo com que a gente fique ali aceitando migalhas, mesmo quando a gente tem, na verdade, um banquete na nossa frente, né? Muitas vezes nós deixamos de aproveitar as oportunidades só porque a gente não acredita que a gente tem capacidade e também porque a gente acha que não vai chegar, né? Que a gente não pode ser confiante o bastante para ir buscar essa oportunidade, né? A gente acaba se vendo quase como se a gente não tivesse força, né? Como se a gente tivesse asas, mas não soubesse voar ou não pudesse se arriscar demais nesse caminho, né? Muitas vezes a gente está diante de uma grande oportunidade, mas a gente continua ali ciscando as migalhinhas porque a gente acha que é aquilo que nos é oferecido, né? Então, voltando aqui para o que eu tô vendo no tarô, é justamente. Eu tô vendo pessoas, tá? Algumas pessoas que estão ouvindo, que estão muito focadas nessas oportunidades que elas sentem que já não estão mais dando nenhuma resposta, mas que elas continuam ali cutucando, né? Continuam ali olhando e perdendo um pouco da visão do resto, né? Da visão do todo. É quase como se essas pessoas estivessem ali cutucando alguns casulos vazios, algumas sementes secas e deixando de olhar para cima e vendo as borboletas, vendo as flores, né, que brotaram de fato. E muito disso por conta de simplesmente achar que não podem fazer algum tipo de mudança ou que elas precisam aceitar aquelas migalhas como se fossem valorosas, sabe? É quase como se você pensasse assim, por exemplo, tá num relacionamento e o relacionamento tá ruim. E aí a pessoa tá te dando migalhas de amor, né? Tá te dando pouquíssimas coisas, tá te tratando mal.
E aí, quando você vê aquelas migalhas, ao invés de você pensar e ter esse discernimento de falar, bom, eu tô recebendo muito menos do que eu mereço, o foco tá sendo, ai, nossa, eu estou recebendo migalhas, já é mais do que a pessoa precisaria me dar. Ou então, nossa, mas além de tudo, a pessoa se preocupa em me dar migalhas, então eu vou aceitar. Então é muito mudar esse foco, é mudar a forma como você vê o que você tem recebido, né? É se vestir do seu poder e acreditar que você merece coisas mais grandiosas, né? Que se alguma coisa não tá boa, você não precisa acenar e aceitar esse tipo de coisa se te deixa infeliz e se você pode mudar, né? É deixar de se prender na ideia de que tá todo mundo infeliz e todo mundo aceitando o que tem e olhando para cima, né? Olhando além e tendo esse discernimento de saber quando mudar, o que mudar e de que forma mudar. Ter sabedoria para reconhecer se algum lugar ou alguma situação já não frutifica mais para você, né? Ou se não está reconhecendo todo o seu poder. Então, é buscar esse caminho. E uma outra carta que saiu aqui é a carta da Lua, que ela fala justamente para prestar atenção na sua intuição, prestar atenção nas mensagens, tá? E eu sinto que prestar muita atenção aos sonhos, tá? Prestar muita atenção ao que você vem sonhando, ao que você vem vendo nos seus sonhos. Se você puder, se você tiver dificuldade de lembrar os seus sonhos, deixa um papelzinho ali do lado ou o celular, deixa alguma coisa do lado da sua cama para você anotar o que você sonhou, mesmo que no momento você não lembre tudo ou não faça muito sentido. Prestar atenção a essas mensagens intuitivas que vêm, tá? E prestar atenção também. Uma coisa que muita gente me pergunta às vezes durante leituras é como eu diferencio, né, a minha intuição do meu ego, do meu medo, né? Como é que eu sei se eu tô ouvindo a minha intuição? E uma coisa que é muito importante é que a intuição, ela é um sentimento, né? Ela é muito mais um sentimento do que uma coisa clara, né? Ela é mais o sentimento do que o pensamento. Então, se você sente alguma coisa quando você pensa em uma situação, se você pensa no seu trabalho, você sente alguma coisa, se você pensa numa pessoa que você gosta, você sente alguma coisa. A primeira coisa que você sente, aquilo que te chama mais atenção, é a sua intuição, né? Então, se você pensa no seu trabalho, por exemplo, e você sente paz, mesmo que na sua mente você pense, mas eu não tô crescendo, mas eu queria outra coisa, mas alguém vai falar que eu não tô fazendo o que eu deveria. Esses questionamentos são o seu ego. O que você sente logo, o que você pensa, aquilo que fica ali é a sua intuição. Porém, é sim necessário um trabalho para reconhecer isso, até porque o nosso ego ele é muito rápido, então assim, quando a gente tá começando a se dar conta do que a gente tá sentindo, ele já vem com todos os questionamentos, todos os medos, todas as inseguranças, e a gente tem que treinar realmente para identificar essa intuição. Mas faz esse exercício. Você que tá ouvindo, que tá sentindo que tá nesse momento dessa mensagem, né, nesse momento de parar de aceitar as coisas que não te servem e começar a usar o seu discernimento para buscar novas oportunidades, novas relações, novas alegrias, faz esse exercício. No momento em que você não esteja muito influenciado por alguma coisa, no momento que você está relaxado, está lá bem tranquilo, assim, sem distrações, pensa em várias coisas da sua vida. Pensa no seu trabalho, pensa no seu relacionamento, pensa na sua família, pensa na sua casa, pensa na sua vida financeira, enfim, pensa na situação que for ou nas situações que forem e percebe como você se sente. Vai fazendo esse exercício, se você conseguir, anota, ou se você não conseguir, se anotar te trouxer muitos questionamentos do ego, vai percebendo. Pode ser que para você essa sensação ela se traduza em uma cor, por exemplo. Pode ser que você, ao invés de sentir, você pense numa cor, ou você sinta uma cor. Pode ser que role uma sinestesia aí, porque a intuição
trabalha com todos os sentidos, então pode ser que você sinta uma cor, pode ser que você sinta uma música, sinta um som, sinta um gosto. Vai percebendo quais são as diferentes sensações que as diferentes áreas da sua vida te trazem, né? O que é aquilo que realmente você sente logo de cara. E aí é usar realmente essas sensações para desenvolver o seu discernimento, né? É usar essas sensações para você começar a reconhecer como você diferencia cada situação, como você diferencia os seus sentimentos. Porque o discernimento, na verdade, é justamente isso. É saber diferenciar aquilo que você está sentindo, é saber diferenciar aquela situação boa de uma situação ruim, é saber diferenciar os diferentes caminhos que você tem e reconhecer qual ou quais deles são os melhores, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante, pelo menos para mim, foi, né, me abrindo aqui sobre, foi começar a pedir discernimento. Antes eu fazia minhas orações, meus pedidos, sempre muito voltados a uma situação específica que eu queria alcançar. E tá tudo bem. Acho que se você quer uma coisa específica, é muito legal você pedir para isso. Mas a verdade é que por mais que nós queremos muitas coisas, por mais que nós possamos ter alguns sonhos, nós muitas vezes não sabemos realmente se aquilo que a gente quer é o que é melhor pra gente. Então eu comecei a pedir discernimento, porque o discernimento me ajuda a saber escolher aquilo que faz sentido para mim, aquilo que é melhor para mim. Independente de ser ou não aquilo que naquele momento eu penso que é melhor para mim. Então é um exercício que eu acho que é muito interessante para quem sentir vontade de fazer também. Começar a desenvolver esse discernimento, começar a desenvolver essa prática e aprender a parar de olhar só para as migalhas, só para os restos de uma situação e assumir esse seu valor, né? Assumir o seu valor de estar numa posição melhor, de estar colhendo aquilo que é seu e de ver realmente o todo, né? De usar a sua inteligência também como uma inteligência espiritual, para você saber que caminho buscar. Bom, é isso, gente. A mensagem foi sobre várias coisas. Acho que tem várias mensagens para várias pessoas, então. Mas eu recomendo para todos fazer isso. Peça por discernimento, peça por sabedoria. O discernimento vai te ajudar a saber o que é que te faz bem e o que não te faz, a saber quais são os sentimentos que são bons ou não, a saber quais são os caminhos que são bons ou não, e a saber caminhar pela vida com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais sabedoria, mais alinhada à sua missão principal. Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ressoado com quem precisava ouvir. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. E, de novo, se você não me segue nas redes sociais, me procura no Instagram e no TikTok com o nome Tarô da Pequena Sábia. Se você quer mandar um e-mail, uma mensagem, uma reclamação, uma pergunta, uma ideia, um comentário, qualquer coisa, manda para pequenasabiatarô, com T mudo no final, @gmail.com. E é isso, gente. E uma coisa também que eu queria falar. Primeiro, são duas coisas. Primeiro, me pediram e eu tô preparando uma série sobre a roda do ano da Wicca e do paganismo, né? De várias vertentes pagãs. Tô preparando um especial sobre a roda do ano, então provavelmente vão ser vários episódios para falar um pouquinho de cada sabá. E a segunda questão é que eu queria perguntar para vocês, na verdade, se vocês gostariam de alguns episódios especiais falando um pouco sobre como ler o tarô, como começar, trazendo algumas questões assim para esclarecer algumas dúvidas de quem gostaria de começar a ler o tarô, de quem quer saber como começar, né? Então,
Eu queria saber, então, se vocês gostariam disso, me manda um e-mail. Eu também vou lançar uma enquete no Instagram, então pode ir lá também no Tarô da Pequena Sábia e votar para me dizer se vocês gostariam disso ou não, que se vocês gostarem, eu trago, tá bom? Bom, então é isso e até a próxima!